Caminhar por esses caminhos significa encontrar traços do passado, da nossa história, da história desta cidade. Quem anda por estas ruas, por estas praças, pode imaginar o que se passou aqui há anos. Afinal, nada surge de imediato. Há sempre uma história por trás de tudo o que vivemos hoje. E isso é parte de uma nova Serrana em constante transformação. É uma cidade diferenciada. Tem defeito igual às outras mesmo, tem problema. Graças a Deus tem um povo trabalhador. Preservar e resgatar a história é um grande feito. Um ato de amor e coragem ao legado desta brava gente para as futuras gerações. Quando eu assumi a presidência, conhecendo a casa, fazendo os balanços com a Comissão de Patrimônio, eu deparei com uma situação muito desagradável. Nossa história, nosso arquivo, nossas leis deteriorando, numa situação muito precária, num lugar inadequado. Aquilo me comoveu muito, como um migrante, como uma pessoa que tem uma responsabilidade, com a história, com o compromisso com a Nova Serrana. Eu não tive outra oportunidade que não seja resgatar isso, catalogar, digitalizar e expor para a população. Com a população com mais de 80% de migrantes, tem que conhecer a história do nosso município, que tanto cresce, que tanto traz oportunidade, dá oportunidade para todos. Zelar pelo patrimônio histórico passou a ser uma missão da Câmara Municipal, que deu início à construção de um centro de memória do Legislativo e principalmente a trabalhar na catalogação e preservação de documentos e outros materiais. O primeiro passo nosso foi criar o projeto, né? Nós fomos convidados a AFINS, Associação do Patrimônio Histórico de Nova Serrana, foi convidada para montar alguma coisa em relação à memória do Legislativo. Então, esse convite que nós recebemos foi para montar realmente um projeto. O que poderia ser feito? Então, nós fomos pensar, porque o do Legislativo, o desafio maior era a gente pensar em alguma coisa que fosse atraente, mas que a gente não tinha tantos elementos como um museu tem, ou uma outra coisa. O Centro de Memória ele traz mais a memória, os registros e, por ser do Legislativo, a lei. Então são textos, são atas, são documentos, são leis que foram trabalhadas, são discussões. Então nós estamos pensando em cima disso. Aí começa a surgir outros desafios, né? Por exemplo, maior parte da história do Legislativo ainda é manuscrita. Então nós tínhamos que pensar o que fazer disso, porque a pessoa que vem visitar o centro de memória, por exemplo, ela não vai ficar desafiando, nem todo mundo vai querer esse desafio de ler a caligrafia rebuscada, né? Então, o que nós começamos a fazer? Fazer 2 trabalhos baseados naquilo que a gente vê, por exemplo, no Arquivo Mineiro, que hoje é referência nacional, que foi de digitalizar toda essa documentação, pegar cada documento, digitalizar ele e transcrever esse documento. Um trabalho minucioso e cuidadoso que buscou o resgate dos documentos no período que compreende aproximadamente 50 anos. Porque a nossa intenção é pegar de 1955, que foi a instalação da Câmara Municipal, até 2002, quando todo o processo passa a ser digitalizado. Diariamente, muitos documentos e arquivos são gerados na Câmara Municipal. O trabalho de elaboração do Centro de Memória consistiu na arte de transformar um papel antigo em uma memória inesgotável. Muito feliz que começamos com um ramo humilde, sofrendo humilhações, e hoje ela é um espelho para Minas Gerais. O próprio governador já falou umas 2 vezes que sem ajuda governamental a cidade caminha com as próprias pernas. E deu essa vocação de calçado. E calçado não acaba, né? Quer dizer, acaba sempre, né? Dentre tantas indicações, projetos de lei, como priorizar o que seria exposto no Centro de Memória?
Na verdade, diante da relevância de tudo, o bom seria colocar tudo mesmo. Mas em face da objetividade, houve um critério para selecionar e expor. Então, no primeiro momento, nós tivemos um material, né, sintetizado em 48 páginas. Né? Dessas 48 páginas, nós fomos reduzindo até chegar a 31 para caber nas placas. Mas qual foi o critério, então, que nós utilizamos para separar esse material? Nós pensamos, por exemplo, naquilo que foi mais interessante, mais importante e até cômico. Então, por exemplo, uma das coisas que nós procurávamos nas atas, no material o tempo inteiro, é assim, será que tem uma coisa engraçada que foi indicada por um vereador? Será que apareceu alguma coisa que é cômico mesmo? Por quê? A ideia disso é para levar o visitante a querer procurar mais. O interessante do Centro de Memória é que podíamos mesclar o passado, o presente e o futuro num único espaço, sendo tudo digitalizado, catalogado e exposto nossos manuscritos, nossas atas para toda a população, resgatando nossa história, inovando, preservando toda a história do nosso município e do nosso legislativo. Então, o interessante é que é um projeto moderno e inovador. Aí foi um outro momento do projeto que nós pensamos os tablets. O tablet ele vai estar ou ligado na internet, conectado na internet, ou ele vai conter todo esse material, todo o arquivo. Então, uma vez, por exemplo, que a Câmara pensa na possibilidade de criar o arquivo digital dela, né, guardar todo o arquivo físico e ele ser digital também, o tablet pode estar conectado a esse material. Então, o pesquisador, porque a ideia não é de museu, a gente não pensou em levar coisa velha, nós pensamos em levar história. Então as pessoas vão pesquisar, elas vão descobrir o que tem ali. E isso vai dar espaço para o estudante. Em que momento a história da cidade se traduz também na história da Câmara Municipal? Na verdade, não há como fazer distinção entre elas. A Câmara Municipal ela passa por vários endereços. Então, ela começa, por exemplo, numa sala, uma única sala, tá? Junto com o Executivo. Então, a Prefeitura estava no centro da cidade, onde que é hoje a Biblioteca Pública, a Prefeitura, embaixo era a rodoviária, a Prefeitura e a Câmara junto. Aí, de repente, a Prefeitura cresce, a cidade cresce, a Prefeitura cresce. A Câmara é obrigada a ir para um outro prédio. Mas faz uma reforma e a Câmara tem que voltar para o mesmo prédio. Aí, de repente, não cabe, não tem jeito, a Prefeitura mudou, o prédio foi passado para terceiros, aí a Câmara tem que ir para um prédio alugado. E é de onde que surge a ideia de levar a Câmara para o prédio próprio, uma sede própria, e começar todo esse processo. Relatos, fatos, a história da cidade está em completa sintonia com a história da Câmara. Nos documentos do acervo é possível encontrar muitas curiosidades sobre Nova Serrana. E os moradores da cidade também poderão contar tais casos e causos em materiais que futuramente também serão expostos no Centro de Memória. Tem ata que vai retratar a chuva de pedras. Eu vivenciei o fato, mas por que e como isso chega para a Câmara? Aí nós conversamos com algumas pessoas que estavam ligadas a isso. Bom, estamos falando há um bom tempo sobre a Câmara, mas o que falar dos vereadores? Qual é o papel deles e como contribuíram inicialmente para a cidade? Foi o fato do vereador, os vereadores em si, pensarem a cidade. Então você vê, por exemplo, certos comentários ou certas atitudes dentro do plenário que 2 anos depois acontece. Então, por que isso acontece? Porque foi pensado, foi uma indicação, foi um comentário, foi uma necessidade, foi alguém que trouxe uma sugestão que futuramente virou lei ou virou uma indicação que depois o Executivo realizou aquilo.
Quando pensamos em 1954, tudo estava apenas começando. As primeiras legislaturas é de construção da cidade. Eles constroem a cidade, porque não tem nada. Então, eles têm, por exemplo, eles têm que criar a lei, por exemplo, para trazer luz elétrica para a cidade, para colocar água encanada. Depois que você começa a ver que a cidade vai crescendo, eles vão discutir, por exemplo, sistema de esgoto, você vai ver, por exemplo, calçamento de rua, nome de rua, aberturas de rua. Aí você começa a observar, por exemplo, e isso nós fizemos questão, não todas, mas de tempos em tempos, nós colocamos na síntese ampliação do perímetro urbano. Porque aí você percebe direitinho, pelo ano, tá, o crescimento da cidade. E a necessidade está crescendo o perímetro urbano o tempo inteiro para a gente chegar onde que está Nova Serrana hoje. E dos tempos que já se foram, mas que deixaram marcas importantes, tudo registrado. E graças a esses registros, podemos nos reconhecer hoje. O primeiro que nós temos é esse aqui, né, que é a instalação do município, aí 54. É um material que está bem desgastado, ele vem constando a reunião que cria o município, tá? Vem a lista de quem estava participando dessa reunião, com pessoas inclusive que tem nomes de praça, nomes de ruas, e que marca a história da cidade. Então, por exemplo, você percebe na lista pessoas importantíssimas, como por exemplo o prefeito de Pitangui. O prefeito de Pitangui vem na emancipação da cidade de Nova Serrana. A gente está se desligando da cidade de Pitangui e ele participa disso. O pároco, na época que a gente pertencia à paróquia de Pitangui, então o padre Antônio Pontello vem na reunião. Quando a gente fala da memória, um dos detalhes interessantes dessa memória, que eu acho que vale a pena pensar, é isso. Havia uma briga política para a instalação da cidade, do município, tá? A emancipação. E nessa briga, o que a gente buscou de memória, não queriam assinar a ata. E foi intervenção do padre Antônio Pontello, chama atenção e faz um discurso. Tem uma parte da ata que fala que ele fala e eles assinam a ata e emancipam o município. Em 1954, o município de Nova Serrana foi emancipado. E de quando se data as primeiras reuniões da Câmara Municipal? De 28 de janeiro de 1955. Aí começa a instalação. Você vai encontrar, por exemplo, aqui, 1, 2, 4 atas aqui de instalação da Câmara. Então o que acontece? É uma tentativa que eles fazem, porque vai instalar a Câmara, mas nem todo mundo estava com a documentação. Então tem que marcar uma nova reunião, esperar conseguir aqueles documentos, porque tinha documento, por exemplo, que não era emitido aqui. Então, por exemplo, falta um certificado de reservista. Tá, então ele vai ter que ir ou Pitangui ou Belo Horizonte para fazer o certificado, para trazer, para depois ter uma próxima reunião para instalar a Câmara. Então, é aí que você vai entendendo todo esse processo. Instala, aí tem gente que renuncia. Vai ter um momento aqui que houve uma renúncia do cargo. Aí tem que encontrar o mais votado, fazer todo o processo de diplomação, entrar com a documentação para depois instalar a Câmara. 54. Aí nós descobrimos o hiato, né? Em 54 até 55 não tinha Câmara, já tinha Prefeitura. Então, só em 55 eles vão tomar posse. E numa ata dá assim a entender que eles frequentavam as reuniões da Câmara de Pitangui para entender o que fazer na Câmara de Nova Serrana. Já era Nova Serrana. São anos e anos de história, e tudo isso poderá ser visto, lido e pesquisado no Centro de Memória da Câmara Municipal. Nós vamos expor, por exemplo, uma placa fundida dos carros oficiais, né, que há tempo atrás os carros oficiais vinham com a placa preta, né,
Alguns pontos, igual por exemplo, base de microfone, identificação de parlamentares, alguns quadros, né? Nós temos alguns quadros que foram feitos com pintura, até mesmo porque não tem, às vezes, a foto da pessoa. Aqui no Centro de Memória serão todos bem-vindos. A Câmara está com as portas abertas para toda a população de Nova Serrana, para todos os estudantes. Quem quiser, fique à vontade, seja bem-vindo. O Centro de Memória do Legislativo Municipal está aberto à visitação de segunda a sexta-feira, de 12 às 18 horas. Grupos de visitantes e estudantes também podem fazer o agendamento da visita monitorada pelo telefone 3225-9200. Câmara de Nova Serrana, trabalho que transforma vidas.